Se fosse possível, José Paulo Rodrigues, que pudesse iniciar a sua intervenção, a sua brilhante intervenção, com certeza. Obrigado, Augusto. Enfim, a primeira palavra para saudar todos aqueles que lá em casa nos seguem e também uma palavra de saudação aos meus companheiros de painel. Dizer só uma coisa complementarmente para que, enfim, as coisas fiquem devidamente esclarecidas relativamente ao meu perfil, é que na condição de independente fui candidato nas últimas eleições autárquicas nas listas do PSD. Bom, mas hoje não é disso que vamos falar de uma outra política, da política local e do poder local e da forma como vemos o Barreiro e a necessária alavanca de desenvolvimento económico que precisamos para a nossa cidade. E para dizer que em matéria de desenvolvimento económico do nosso concelho, eu acredito que este tem sido um dos objetivos perseguidos pelos executivos, pelos sucessivos executivos camarários desde o 25 de Abril. Uns com uma visão, outros com outra, mas acredito que cada um dentro do seu modo e dentro dos seus princípios e prioridades procurou fazer o melhor que pôde para o desenvolvimento social e económico do Barreiro. Mas a verdade é que ao fim de todos estes anos, todos nós sabemos dizer que este resultado foi insuficiente, porque hoje somos um concelho que perde população, há um progressivo envelhecimento dos nossos habitantes, somos um concelho, somos provavelmente o concelho da área metropolitana de Lisboa com o rácio mais baixo entre jovens e idosos e, na generalidade dos indicadores sociodemográficos, os resultados são igualmente fracos. Mas, apesar dos resultados obtidos em matéria de desenvolvimento económico serem fracos, continuamos a usar os mesmos instrumentos e, obviamente, o resultado não podia ser outro que não fosse o mesmo. Hoje em dia, nós, quando falamos do Barreiro e, sobretudo, quando falamos do Barreiro com não barreirenses e recordamos aquilo que foi a nossa terra, falamos do tempo glorioso do desenvolvimento da indústria na Companhia União Fabril, do auge dos caminhos de ferro, das centenas, dos milhares de pessoas que vinham para o Barreiro com origem nos mais variados pontos do país para trabalhar na indústria da construção naval, da reparação naval, da cirurgia. E depois, enfim, conhecendo a situação em que nos encontramos, falamos do nosso potencial, do potencial que se estende de Coina à ponta do Mexilhoeiro, da ponta do Mexilhoeiro à Barra, mas este potencial que temos há muitos anos e que não o temos conseguido materializar em algo que não seja só potencial e de que todos possamos desfrutar, e se não conseguimos materializar este potencial em algo mais que seja do nosso benefício, é porque com certeza o trabalho que temos tido para a sua valorização não tem sido útil, não tem sido profícuo e temos que conseguir fazer melhor. Tem que ser possível fazer melhor. Porque se nós nada fizermos, seremos seguramente um concelho com uma forte preponderância de emprego na função pública, no setor social, porque infelizmente nenhum daqueles concelhos limpinhos e arrumadinhos conseguimos ser. Porque poucas são as casas em que não se vêem as marcas dos sinopes deste mundo, a degradação do edificado é evidente, temos um número anormal de casas desocupadas e a insegurança continua a ser, no Barreiro, um tema desvalorizado. Em resumo, eu direi que não teremos investimento em setores que incorporem um elevado nível de mão de obra qualificada e, neste quadro geral, é de facto difícil potenciar o desenvolvimento do concelho. A título de parênteses, direi que um destes dias recebi no WhatsApp um post irónico que dizia assim: a vaca não dá leite. E de facto aquilo era um bocadinho provocatório, desde a instrução primária todos ouvimos dizer que as vacas dão leite
Mas este poço dizia, a vaca não dá leite. E de facto a vaca não dá leite. É preciso tirar leite da vaca. E para tirar leite da vaca, lá explicavam, você tem que levantar cedo, tem que entrar no curral, tem que andar por cima do estrume, tem que pegar um banquinho, tem que prender o rabo da vaca à perna, tem que trazer o baldinho, pôr debaixo da teta, tem que pegar na teta e mungir. E aí vem o leite. Aqui é o mesmo. O nosso potencial é a nossa vaca, mas nós não a estamos a mungir bem. E para transformarmos o nosso potencial em alguma obra concretizável, temos que partir do princípio de que ninguém nos dá nada. Ninguém nos traz aquilo que nós não formos capazes de construir ou de conquistar. No espaço da área metropolitana de Lisboa, todos andamos mais ou menos à procura do mesmo. E aquilo que nós queremos para os nossos, também os outros querem para as suas populações. Querem investimento, querem desenvolvimento, querem bem-estar social. Mas para que a brasa chegue à nossa sardinha, nós precisamos de lutar muito. E por vezes definindo prioridades, fazendo opções e aplicando soluções que podem não ter um imediato reconhecimento eleitoral. Então, mas se é assim, como é que a gente tem que dar a volta a isto? Como é que esta coisa se consegue resolver? E para que tenhamos alguma coisa com o qual podemos contrastar a nossa ação, temos que ter um objetivo. E o primeiro passo que temos que ter é focalizar-nos num objetivo estratégico central e o planeamento da ação que seja capaz de o vir a atingir. E o objetivo estratégico central não é nem a recuperação da área ribeirinha, nem a melhoria da mobilidade e da acessibilidade, ou a recuperação do edificado degradado, nem outras ações que se tornam necessárias na nossa cidade. Essas ações concorrem para um objetivo central, e o objetivo central é e deve ser o de melhorar o nível de vida e a qualidade de vida dos barreirenses, obviamente numa comunidade socialmente integrada e economicamente forte. E o que nos leva a este objetivo é o que todos procuram. E o que todos procuram é investimento gerador de emprego qualificado, que permita atrair população mais jovem e preparada para os desafios profissionais do futuro. Um não acontece sem o outro. E os dois têm de existir ao mesmo tempo. Não há investimento, o investimento não encontra terreno para se desenvolver se não existir mão de obra qualificada que o potencie, nem a mão de obra qualificada será útil em benefício de todos e dos próprios se não houver investimento que a aproveite. E no nosso caso, nós neste momento não temos nenhum deles. Não temos quem queira investir neste território, porque aqui ainda não reconhece encontrar condições para que o investimento frutifique, nem estamos a conseguir atrair ou fixar as pessoas que podem dar um impulso decisivo na dinamização económica da cidade. Mas quem é que a gente precisa de atrair? Quem é que nós queremos fixar? É que isto, embora não pareça, pelo menos na vida de cada um de nós, mas existe hoje no mundo disponibilidade financeira para investir. Há liquidez, há dinheiro, há fundos aptos a investir em alguma coisa que seja, enfim, estruturado, pensado. E neste momento parece que estamos a ir para um cenário de recentrar na Europa um conjunto de indústrias que julgávamos vantajoso deslocalizar para outros lugares do mundo, mas que neste contexto da pandemia veio-se mostrar que afinal a globalização, sendo uma coisa interessante, é uma coisa interessante, mas cada um, mesmo assim, deve reservar para si o adequado nível produtivo que não o fragilize, nem o torne dependente às mãos de terceiros, sobretudo terceiros de outros espaços económicos.
Mas sendo assim como é, estamos mais ou menos outra vez no caso da vaca. Ela existe, o potencial está cá, mas é preciso ir buscar o leite, é preciso tirar o leite, temos que ir no giro. E aqui cruza-se um pouco a necessidade de trabalhar afincadamente na identificação das oportunidades e condições que nos permitam uma vantagem competitiva e a visibilidade perante os investidores. Obviamente que as startups fazem falta e é preciso ajudá-las através de uma ação articulada com a Agência de Investimento e Local. Não há dúvidas sobre esta matéria. O projeto das startups e da Agência de Investimento Local é uma das ações fundamentais para a estruturação do Barreiro. Mas hoje e aqui estamos a falar de outra coisa, não é disto que estamos a falar. Estamos a falar de um outro campeonato, estamos a falar em procurar empreendedores, capital, talento, trabalho qualificado e oferecer condições que consiga levar à fixação de todos eles. Se quisermos trilhar este caminho, devemos definir o que é que estamos em condições de oferecer aos que se querem aqui manter ou aos que se querem cá vir fixar. Sejam empresas, sejam pessoas, seja quem for. E temos de ir um pouco mais além das tradicionais reduções de impostos municipais e taxas municipais e pensar em sérios incentivos à fixação. É claro que, obviamente, que esta é uma ação complexa, difícil e é um grande desafio no plano político, mas é preciso vencer este preconceito que nos impede de apoiar níveis socialmente menos desfavorecidos e contribuir para que no Barreiro o fortalecimento da classe média possa ser a alavanca dinamizadora da economia local. E nós temos no país exemplos de quem tomou uma estratégia como esta e teve sucesso, conseguiu atrair centenas de profissionais altamente qualificados para investimentos que foram captados para determinados espaços geográficos, pessoas, técnicos altamente qualificados, com níveis salariais médios bastante acima da média, e vejam o que é que um investimento destes, que de repente, como quem diga, num prazo de alguns anos, vê chegar à sua cidade, vê que os filhos da terra não precisam de sair para terem condições adequadas para o desenvolvimento das suas competências e vê chegar pessoas que têm níveis salariais interessantes. O que é que isto pode representar na transformação de uma cidade? Obviamente que a política social do município não se pode afastar também dos apoios aos mais necessitados e aos menos qualificados. Obviamente que não. Mas, se este for o único desígnio do município, só encontraremos oportunidade para atividades de baixo valor acrescentado e para salários de subsistência. Não é pelo facto de um país apresentar elevados níveis de analfabetismo que não pode haver investimento na investigação científica. E nesta linha, para trazer ao Barreiro a transformação económica e social que todos ambicionam, é necessário definir esta missão e dinamizar uma equipa altamente qualificada que seja capaz de o materializar. Uma equipa com mindset e processos equiparados ao de uma Agência Nacional de Investimento, relacionando-os com os níveis governamentais de Portugal e da União Europeia. Uma equipa que seja capaz de se focar na identificação dos domínios industriais que a nossa ambição seja capaz de poder acomodar. Arrisco-me a identificar oportunidades em domínios inovadores nas áreas das nanotecnologias, da biologia, da bioquímica, da indústria farmacêutica, novas indústrias emergentes, indústrias de materiais e tudo isto, obviamente, em colaboração com centros universitários de proximidade, nacionais e internacionais. Uma coisa destas não leva 4 anos a concretizar. E se um político, cuja primeira prioridade seja a sua eleição e a segunda prioridade seja a sua reeleição, um político que tenha estas duas prioridades como primeiras não sentirá o mínimo apego
a esta abordagem de que agora vos falo. Porque, obviamente, este é um caminho em que os resultados não são observáveis ao fim de 6 meses, nem ao fim de 2 anos, mas que, se trilhado, acredito que seja capaz de mudar a face da nossa terra num período de 10 anos. E Augusto Sousa foi isto que quis reservar para a minha intervenção inicial e desde já agradeço o convite que me fizeram e com todo o gosto participarei e estarei disponível para o debate.